Amém, meus amados? Paz seja convosco. Nós vamos meditar agora numa palavra de Deus. Eu gostaria de extrair ela do seu contexto, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 11, que diz o seguinte: porém o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Amém? Dava mais crédito. E o tema hoje é para nós, a quem você tem ouvido? A quem você tem ouvido? Nós vivemos, queridos, em dias em que muitas são as vozes daqueles que tentam nos dar direcionamento, daqueles que tentam nos mostrar o caminho certo, o correto. Nós temos visto nos dias de hoje muitas vozes tentando dar interpretações, muitas das vezes diferentes da realidade da palavra de Deus. Muitas das vezes, queridos, as pessoas não estão tendo o trabalho de confirmar junto à Bíblia se o que elas estão ouvindo está de acordo com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele costumava dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Em outras palavras, com relação ao tema, eu ouço tudo o que me falam, mas eu separo apenas aquilo que é de Deus. O que é do homem, eu descarto. Nós, queridos, os cristãos, nós os que cremos, precisamos entender que tudo quanto nós devemos trazer para a nossa vida, seja, queridos, qualquer uma das janelas de entrada no nosso corpo, seja pelos olhos, seja pelos ouvidos, precisa estar baseado na palavra de Deus. Precisa estar alicerçado na palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, nós temos um texto, queridos, que mostra que os moradores da vila de Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônicas, porque eles consultavam a palavra para ver se aquilo que estava sendo ministrado para eles estava de acordo com a palavra de Deus. Se não estivesse de acordo com a palavra de Deus, eles descartavam. Paulo, em uma das suas cartas, diz que nos últimos tempos os homens acercariam-se de mestres e dariam ouvidos, queridos, aos ensinos distorcidos dessas pessoas, porque este ensino seria agradável aos seus ouvidos. Seria exatamente aquilo que eles gostariam de ouvir. Há muitas pessoas que estão trocando a Bíblia pelas famosas caixinhas de promessas. Todos os dias ela pega uma promessa e ali só tem coisa boa para ela. Ali só tem coisa boa para ela. Mas a Bíblia, queridos, tá? Até mesmo quando Deus está dizendo não, até quando Deus está nos corrigindo, Ele ainda assim está trazendo o seu melhor sobre nós. Eu gosto de dizer que o não de Deus é infinitamente melhor do que o sim do Senhor. É você, queridos, que decide se você vai ouvir a palavra de Deus ou se você vai ouvir as vozes desse mundo. Eu também vou citar para você um texto conhecido do rico e do Lázaro, quando este pediu para Abraão mandar Lázaro à terra para pregar a palavra para os seus irmãos, porque aquele homem rico havia contaminado seus irmãos e induzido seus irmãos a viver de uma forma errônea como ele viveu, e ele sabia que era apenas uma questão de tempo, cada um dos seus irmãos iria chegar no lugar de tormento onde ele estava. E a resposta de Abraão para aquele homem rico foi: na terra eles têm os profetas e a palavra de Deus, a lei de Moisés. Se eles não crerem na palavra, se eles não crerem nos profetas que são vivos, como crerão nos mortos? E hoje nós percebemos uma gama muito grande de gente, queridos, que prefere acreditar em mortos do que em vivos. E quando eu digo mortos, eu estou falando de pessoas mortas espiritualmente, pessoas que nunca nasceram de novo, pessoas, queridos, que nunca experimentaram o novo nascimento em Cristo Jesus. Eu vi pessoas pararem de devolver o seu dízimo na igreja, porque um dia um apresentador de televisão explicou como o dízimo funcionava. Ele disse: você recebe seu salário, você paga todas as suas contas, depois do que sobra você vai e faz a sua compra do mês,
Você separa um valor para você poder usar no dia a dia, até o final do mês, até o próximo pagamento. Se sobrar alguma coisa, do que sobrou depois que você tirou tudo, aí, se você quiser, você tira 10% do que sobrou e você leva na sua igreja. Tudo isso por quê? Porque o programa dele é um programa que levava pessoas para resolver situações, testes de DNA, de gravidez, aquela coisa toda. E lá tinha um senhor que passou diversos anos numa igreja e que um belo dia ele resolveu voltar para a velha vida. E aí, queridos, ele queria que a igreja devolvesse todo o dízimo que ele havia entregue à igreja espontaneamente durante os anos que ele congregou lá. E aí essa era a briga. Havia lá de um lado esse irmão desviado e do outro lado um representante da igreja. E aí foi quando o apresentador então deu, queridos, entre aspas, esta pérola. E sabe o que nos entristece? É saber que muita gente creu nessa palavra e deixou de acreditar na Bíblia, que nos ensina que nós devemos devolver 10% de tudo aquilo que o Senhor traz até nós. E é assim que muita gente tem vivido, queridos. Apresentador de televisão, atriz, atores, apresentadores de jornais, pessoas famosas, viraram verdadeiros gurus espirituais e estão conseguindo corromper, infelizmente, até mesmo aqueles que creem na palavra de Deus. A Bíblia diz na carta de Paulo aos Coríntios, queridos, que não se deixe se enganar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz para enganar, se possível, os eleitos do Senhor. O diabo, queridos, nunca vai vir naquela função, naquele formato conhecido, sabe, queridos, dos desenhos animados, das fantasias de carnaval, com chifre, tridente, não. Ele vai vir de uma forma muito sutil. Por isso é que Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11 em diante, diz que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás, os planos de Satanás, os projetos dele, a forma dele trabalhar. Jesus disse em João, capítulo 8, do 44 em diante, que o diabo é mentiroso e ele é o pai da mentira. Então, queridos, o que ele tem de melhor é o engano. E ele vai sempre usar pessoas para enganar o povo de Deus. E ultimamente a gente tem visto quantos pregadores têm se multiplicado na internet, ensinando verdadeiras heresias. Um dia eu assisti um vídeo de um pastor de uma igreja, queridos, e eu fiquei assim, estarrecido com o que aquele homem falou. Ele disse da seguinte forma: se você não crer no que eu prego, da forma como eu prego, que é a verdade, você não vai entrar no céu, você está amaldiçoado. Queridos, ele tirou das pessoas o poder de discernir e de decidir. Somos nós que discernimos e decidimos se o que alguém está pregando é conveniente, está de acordo com a palavra de Deus ou não. A Bíblia diz em João 7,24 que nós devemos julgar segundo a reta justiça. Eu posso julgar segundo a reta justiça. Eu digo na minha igreja, e olha, você pode perguntar para qualquer membro. Eu digo na minha igreja, vocês não são obrigados a crerem naquilo que eu prego, mas vocês precisam ter a responsabilidade de ir na Bíblia verificar se o que eu preguei está de acordo com a palavra do Senhor. Porque se não tiver, você pode descartar. A responsabilidade é individual, é de cada cristão. Verificar se o que estão trazendo até ele, supostamente, queridos, com o nome de Deus, se aquilo está correto ou não. É você que decide. Ah, mas eu confio no meu pastor, eu confio na minha pastora. Ótimo que você confia. Mas isso não tira de você a responsabilidade. Porque eu, mesmo sendo pastor, eu sou sujeito a falhas. Eu sou sujeito a erros. A gente busca viver de forma conveniente com a palavra do Senhor. Mas nós somos sujeitos a erros. Somos sujeitos a falhas. Eu tive, queridos, um líder uma vez, quando eu fui auxiliar numa igreja, que ele cometeu 2 falhas. E eu fui, como professor de escola bíblica, eu fui tentar mostrar para ele que aquilo estava equivocado, para que ele pudesse, numa próxima mensagem, poder se retratar. E eu recebi, foi uma dura.
sabe, da família dele por parte da esposa dele. Chegou até o ponto de me chamar de juiz. Eu falei, não é que eu estou sendo juiz. Eu estou apenas dizendo que houve um equívoco. A palavra de Deus nos mostra, queridos, que os que serão arrebatados receberão um corpo glorioso e serão tirados dessa terra durante o arrebatamento. Mas naquele dia ele, infelizmente, ele disse que na terra ia faltar os famosos Zé do Caixões, né, as famosas funerárias, não iam dar conta de recolher os corpos de todos aqueles que seriam arrebatados. Os corpos ficariam jogados no chão. Queridos, o arrebatamento, as pessoas não vão saber o que aconteceu, porque os corpos serão tirados, arrancados da terra, serão transformados, sabe, queridos, de criatura em corpos incorruptíveis, para que possam adentrar o céu, porque criatura não entra no céu. Se os nossos corpos ficassem na terra, os homens nunca dariam crédito à palavra de Deus, que diria, foi uma pandemia que matou todo mundo. Coincidentemente matou só os crentes, matou só os que creem, só os cristãos. Mas é uma pandemia. Você não viu aí agora a Organização Mundial de Saúde dizendo que os homossexuais tivessem cuidado, evitassem ter muitos parceiros, porque essa nova doença que saiu aí, a varíola do macaco, está atingindo muito dentro dos nichos, né? Dentro das categorias de pessoas. Os homossexuais estão sendo os mais atingidos com essa varíola do macaco. Então, queridos, as pessoas diriam assim naquela época, vão dizer assim, não, isso aqui foi uma pandemia, ninguém nunca ia acreditar que aconteceu o arrebatamento se os corpos ficassem na terra. E uma outra vez, esse um pouco mais grotesco, ele falou sobre Jesus expulsando o demônio, né, aquela legião de demônios, daquele endemoniado gadareno. E ele disse que a unção foi tão grande, o poder foi tão grande, que até o demônio se converteu. Não tem como um demônio se converter, porque eles já estão condenados. Então assim, a gente tentou chegar e dizer, pastor, houve um equívoco, talvez ali no afã da mensagem, a palavra saiu, porque acontece de às vezes, sai uma palavra que você talvez não estava imaginando. Enfim, queridos, nós somos sujeitos a erros. Nós fomos tentar mostrar o erro, e a gente ainda passou por ruim. Não recebeu o adjetivo de juiz, não, agora virou juiz. Não é isso, queridos. A gente precisa ter discernimento. Você precisa discernir. Mas sabe qual é o grande problema? A grande maioria das pessoas não frequenta uma escola bíblica dominical para aprender da palavra. A grande maioria dos cristãos não investe na compra de um dicionário bíblico para poder entender as palavras que são usadas na Bíblia. A maioria dos cristãos, infelizmente, não tem o costume de estudar a palavra, apenas de ler. Não para meditar, não para estudar naquilo que está lendo. Uma vez, queridos, eu vi uma pesquisa, não sei, eu não fui entrevistado como pastor, mas segundo a pesquisa, dizia que menos da metade dos pastores que estavam à frente de ministérios, estavam aí atuantes como pregadores, menos da metade, um pouco menos da metade, já tinha lido a Bíblia completa. Todos nós cristãos, devemos ler a Bíblia uma vez por ano, queridos. São 3 capítulos em média, vamos botar 4. São de 3 a 4 capítulos por dia. Deus deu a você 24 horas. 24 horas. Se a gente fosse fazer um cálculo, esse cálculo está errado, porque o cálculo certo seria em minutos. Mas vamos só fazer um cálculo aqui grotesco. Vamos tirar o dízimo do tempo. 24 horas. O cálculo está errado, é só um exemplo. Você teria então 2 horas e 40 minutos. O dízimo do seu tempo, de um dia, seria 2 horas e 40 minutos. Voltando a repetir que o cálculo está errado, é só um exemplo. Ou seja, você deveria tirar 2 horas e 40 minutos do seu tempo diário para estar na presença de Deus. Tempo de sobra para você ler de 3 a 4 capítulos. Por que a gente não consegue fazer isso? Porque nós estamos muitas das vezes como Marta, irmã de Maria, ocupado com tantas coisas à nossa volta que só satisfaz mais a gente do que o reino de Deus, e a gente acaba não tendo tempo para estar, queridos, na presença de Deus, e principalmente para ler da palavra de Deus e estudar, buscar entender o que aquela palavra diz para nós. Toda vez que você for ler a Bíblia, você deve parar um pouco e se perguntar: o que essa palavra está dizendo para mim? O que eu tenho que mudar para que essa palavra se cumpra em mim? O que o Senhor está me dizendo nessa palavra? Aí nessa hora, o maior de todos os professores, o Espírito Santo, vai dar discernimento para você.
vai ajudar você a entender, a compreender. A internet também, queridos, está cheio de homens e de mulheres dizendo que você não precisa se congregar, que não há necessidade de você congregar, porque a igreja somos nós. Queridos, entenda que igreja é adjetivo. A igreja é o ajuntamento, é a união de pessoas que professam a fé no Deus Todo-Poderoso. Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Então, queridos, a igreja, a essência da igreja, ela passa a existir quando pessoas se reúnem para adorar a Deus. A igreja sempre existiu. Jesus, quando veio à terra, quando ele subiu aos céus, ele deixou a missão para os discípulos, para que eles pudessem dar prosseguimento à sua missão e a igreja pudesse começar a existir. Igreja, queridos, vem de eclésia, comunhão, comunidade. A noiva do Cordeiro é a igreja. Então você que é homem, não se sinta constrangido quando dizem que você é a noiva do Cordeiro. Eu não me sinto constrangido de dizer que eu sou a noiva do Cordeiro, porque como igreja, nós juntos somos a noiva. Eu individualmente sou templo do Espírito Santo. Há sim uma necessidade de congregar. Se não tivesse, o salmista não dizia: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. O salmista não diria: melhor um dia na casa de Deus do que 1000 dias em qualquer outro lugar. As pessoas tentam dizer que quando o salmista disse que era na casa do Senhor, ele está dizendo na presença de Deus. Na presença de Deus quer dizer, eu entro no meu quarto, fecho a porta, dobro meu joelho e oro. O meu pai que está em secreto me vê orando também em secreto, que ele vai me ouvir, vai me atender. Mas há sim a necessidade de estar no templo. Jesus estava no templo quando as pessoas estavam entregando oferta, e quando ele viu aquela viúva colocar apenas 2 moedas no gasofilaço, ele estava no templo. Se não houvesse necessidade do templo, Jesus não estaria diversas vezes no templo. Ele foi, queridos, quando Jesus começa o seu ministério, logo após ele sair do deserto, da tentação do deserto, ele começa o seu ministério pela sua região. Ele vai para a sua terra natal, ele vai ao templo, e a Bíblia diz, queridos, que lá no templo, ele leu o que para nós é hoje, Isaías 61, que diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me enviou a pregar as boas novas aos quebrantados. E ele disse, então, olha, essa palavra se cumpriu hoje. Os moradores daquela terra, queridos, os habitantes daquele lugar que conheciam Jesus, cresceram com Jesus, pegaram em pedras para apedrejar Jesus, porque Jesus estava se afirmando que ele era também Deus. Levaram ele para o alto de um monte e quiseram empurrar ele de lá. Jesus foi ao templo. Se não tivesse necessidade de ir ao templo, de existir templo, por que Jesus iria lá? Mas ele foi. Então tem muita gente dizendo que não precisa ir na igreja. E aí as pessoas estão se tornando desigrejadas. Queridos, como é que nós poderemos orar uns pelos outros se nós não nos reunirmos juntos? Então entenda uma coisa. Está cheio de vozes nesse mundo. E você precisa começar a decidir a que voz você vai ouvir. Eu tenho dado preferência à voz de Deus. E a voz de Deus, queridos, nos dias de hoje é a palavra do Senhor. É a palavra de Deus. Ela sim é a voz. No texto que nós lemos, Paulo estava dentro de um navio e Deus havia mostrado para ele em oração que o navio iria naufragar e iria passar por dificuldades. Não afundar no meio do mar, mas que o navio seria destruído, como de fato verdade foi. E Paulo então comunicou ao oficial militar que o levava preso. E o oficial militar foi tomar opinião do dono do barco e do piloto do barco. E tanto o dono quanto o piloto disseram, não se preocupe, a viagem vai ser tranquila. E aquele oficial militar, a Bíblia diz que ele deu mais crédito à palavra do dono do barco e do piloto do barco do que a palavra de Paulo, que ele havia recebido de Deus. O resultado é que exatamente como Paulo disse que ia acontecer, aconteceu. Veio uma tempestade, tiveram que desfazer-se do barco, do mastro, das mercadorias que estavam no porão. O barco ficou à deriva, até que ele foi empurrado até perto de uma praia, aonde ele encalhou. E quando ele encalhou, eles desceram, conseguiram nadar até a praia, foram salvos. E aí a tempestade se encarregou de destruir o navio. Perderam tudo. Perderam o navio, perderam as mercadorias, só não perderam a vida, porque Paulo estava no barco junto com eles. Então entenda, queridos, uma coisa. Você precisa decidir a que voz você vai ouvir. Deus usa
a boca de muitos pastores, de pastoras, de obreiros, de evangelistas, de diáconos. Deus usa a boca de presbíteros, Deus usa a boca, queridos, de irmãos, de irmãs. Mas para você saber se a palavra que você está recebendo está vindo de Deus, aí você tem a Bíblia, a nossa regra de fé, aonde você precisa conhecer a palavra para poder, queridos, verificar se a palavra que você recebeu se está de acordo, queridos, com a palavra de Deus. Porque se não tiver de acordo, não tiver uma base bíblica, não tiver um respaldo, descarte. Essa palavra vai trazer mais dor de cabeça do que bênção para a sua vida. Eu quero, queridos, que você entenda que a palavra de Deus, ela foi deixada para nós para nos dar direção, para nos dar, queridos, entendimento das coisas que nós devemos fazer, queridos. A palavra de Deus, ela é uma bússola para nós. A palavra de Deus, como diz o salmista no Salmo 119, se eu não me engano, no versículo 105, posso estar enganado, diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É a palavra de Deus que vai iluminar, queridos, o caminho pelo qual nós devemos andar, e um caminho agradável a Deus, um caminho, queridos, no qual nós iremos agradar o Senhor, e o Senhor se agradará de nós, porque nós estamos obedecendo. E quando isto acontecer, a junção, queridos, será a bênção de Deus. Essa junção, nós agradamos a Deus, e Deus se agradando de nós, a junção é bênção de Deus sobre a nossa vida. Deus vai começar a nos abençoar. Deus vai deixar, queridos, não vai deixar que nenhum tipo de mal chegue até você. A proteção de Deus estará sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua fonte de renda. Permita que a palavra de Deus controle seus passos, guie, sabe, queridos, o seu destino. Eu cito muito um texto de Romanos 8,14 que diz que aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus é filho de Deus. Por isso, tenha a palavra de Deus ungida nos seus lábios. Não corra atrás apenas de promessas, das caixinhas de promessas. Tem muita palavra dura de Deus. Em Hebreus a Bíblia diz que o Senhor, Ele corrige aquele a quem ama. O seu pai e a sua mãe lhes davam as famosas pisas quando você fazia alguma coisa errada. Sabe, queridos, por trás daquela pisa tinha amor. Tinha amor. Ah, pastor, que amor é esse que me dava uma cipuada nas costas? Amor para que você não se tornasse uma pessoa ruim. Amor para que você não se tornasse um mau exemplo. Para que você aprendesse com o castigo que você precisa andar nos caminhos certos. Porque quem anda nos caminhos errados haverá de colher maldição, dor de cabeça. Queridos, busque ter comunhão com a palavra de Deus. O conselho de Deus para Josué, em Josué capítulo 1, versículo 8, foi: não aparta da tua boca o livro desta lei, lê todo dia, medita todo dia, e certamente os teus dias serão bem-sucedidos, serão abençoados. A questão é essa: a gente para de ler Bíblia para ouvir tudo que é mensagem que vem travestida com o nome de Deus. Eu vou usar um ditado popular para que você entenda melhor. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que as pessoas falam usando o nome de Deus significa que está de acordo com a palavra de Deus ou com a vontade de Deus. Pastor, como discernir? Aí entra, queridos, o seu lado pessoal. Você tem acesso à palavra de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus em você, você tem o recurso da oração para você poder orar e pedir ao Pai discernimento, saber se aquilo realmente está certo ou não está. Eu acredito, queridos, que às vezes pessoas vão na igreja, elas ouvem uma mensagem e às vezes elas saem de lá sem ter compreendido aquilo. O que acontecia no tempo das parábolas? Jesus contava uma parábola e deixava o povo tentar entender a parábola. Quando ele saía de perto do povo, ele chamava os discípulos e dizia: olha, o significado da parábola é assim, assim e assim. Ele explicava para os discípulos o que aquela parábola significava. Mas o povo ele não explicava. Jesus estava sendo mau, estava sendo ruim? Não. Jesus estava esperando as pessoas virem até ele e dizer: Jesus, eu não entendi essa parábola. Eu quero compreender. Porque este interesse em conhecer a palavra de Deus resultaria em bênção na vida das pessoas. Queridos, nós não podemos jamais desprezar a palavra do Senhor. Não podemos. Tá? Em Oséias há uma palavra de maldição.
quando o Senhor diz assim: porque tu rejeitaste o conhecimento da minha palavra, eu te rejeitarei como sacerdócio. Ou seja, não rejeite o conhecimento, busque adquirir conhecimento da palavra. Não se torne um fanático, porque há muito fanático por aí, queridos, deturpando a palavra, interpretando de forma errada. Não faça isso, tá? Mas busque conhecer a palavra, busque se inteirar mais a respeito da palavra de Deus. Eu quero deixar essa palavra para você no dia de hoje. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você não aparte da sua boca o livro da lei, o livro da palavra de Deus, da Bíblia. Que você leia todo dia e que você medite no que você leu e que você pratique. Eu termino essa mensagem com uma frase, se eu não me engano, acho que é do pastor Billy Graham, que diz o seguinte: lendo a Bíblia, você será sábio. Praticando a Bíblia, você será santo. Crendo na Bíblia, você será salvo. Amém? Deus te abençoe. Paz seja convosco.